Vamos começar então? Vamos começar, né? Vamos começar. Sem muita formalidade, bem do nosso jeito. Como é que é? Vocês a gente começa oficialmente. Não, já começou. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Toda a Vida Reto. Hoje com um convidado super especial. Quem que é, Thiago? É o Maico Galvão. A gente tem uma espécie de nepotismo aqui, né? Porque já adianto. O que vocês são? Não sei, nunca vi esse menino na minha frente. Quem que é esse? Eu tava indo lá pro lado do Paraná, encontrei no meio da estrada e trouxe. Ele tinha um relato bem legal lá sobre entretenimento na região sudoeste do Paraná. E após o nosso último episódio com a Marina, que ela também... Aparentemente todo mundo já foi pra Francisco Beltrão, né? Sim, então... tem até um filme lá, né? Como é que é? Elizabeth Town. Todo mundo já foi pra lá também. Isso. Francisco Beltrão, maior cidade do sudoeste do Paraná. Orgulho imenso disso. E se você falar mal de mim, nós vamos começar a te processando já. Tem 90 mil habitantes. 96. 96. A segunda vez que ela é citada. Então maior que Pato Branco. É importante sempre frisar. Toda beltronense que tem orgulho da cidade sempre fala isso. Ah, então, é assim. Isso. A maior rixa é com Pato Branco? Sim, Pato Branco. Ah, tá. Tem nada mais. Você quer deixar um posicionamento oficial pra Pato Branco aqui falando? Daí, na verdade, é de Beltrão, né? Não, é sério. O daí é originado de Beltrão. Da Bozena que falou isso. A Bozena até rola, né? Um negócio aí no judiciário, um debate sobre o negócio. Meu Deus, tá. Tá, Thiago. Vamos apresentar oficialmente esse convidado. Voltando, então. Quem que é o Michael, né? Opa, agora deu tosse. Vamos começar esse negócio do jeito certo. Matheus, corta. Não. Obrigada. Só corta e espera um pouquinho, então. Beleza, vamos. Bom, o Maicon é formado em Engenharia Ambiental, pós-graduado em Gestão Estratégica e Controle de Qualidade, mestrado em Bioenergia, pós-graduado em Metaverso. Graduando. Tô fazendo. Ah, tá. Já foi auditor, professor universitário, mas atualmente é um estrategista no segmento de entretenimento. Professor do quê? Cara, não dá de acreditar, né? Não, já fui... Eu não sei, eu tava esperando. Dá pra gente falar que tudo aqui, não. Eu quero saber só se a gente, que tu foi pra sem várias papas áreas. na língua. Não, sem papas na língua. Fala aí, professor, de que a gente quer saber? Não, cara, eu já dei... Eu me formei numa instituição de ensino, eu não vou citar o nome porque vai ser bem zoado. Sabe? Tá. Vai ser bem do nosso estilo. É bem profissional, mas do jeito certo, mas com muito humor, né? Mas na minha formação acadêmica, quando eu me formei, eu terminei minha faculdade, eu falei, nunca mais vou voltar para esse lugar. 6 meses depois eu recebi um convite para voltar a trabalhar como professor, né? E aí tu fez diferente dos professores da tua época, não? Nossa, totalmente diferente. Eu fui dar aula, mas fui convidado. Eu tinha dado uma palestra na UTFPR, né? UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E essa matéria repercutiu. Porque, cara, eu não sou da formalidade, eu não sou de ficar enganando as pessoas, os alunos. Me chamaram, eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente naquela época, e eu fui convidado pelo Conselho Acadêmico de Engenharia Ambiental para ir dar uma palestra para eles na semana acadêmica para falar sobre como é que eram as experiências na área. Eu fui sincero. Eu não cheguei iludindo como eu fui iludido. Né, que o jovem, quando ele entra na universidade, ele acha que é um divisor de águas na vida dele, né? Que você entrou na faculdade, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia, você vai ficar rico. E, na verdade, não é assim que funcionam as coisas. E eu, nessa palestra que eu fui dar para os alunos, eu tinha mais de 100 pessoas. Tava assim, e até alguns professores. Eu tinha 2h30 para conversar. E eu fui bem sensato. Eu falei, gente, não é nem porque você é o melhor profissional aqui dentro, o melhor aluno aqui dentro, o melhor acadêmico. Não é porque você é o pior também, porque eu não era CDF, mas eu não era da bagunça. Eu era aquele cara que fazia pra passar de ano e tá bom. Mas sabe? você tinha soft skills, né? Que foi mas que quando o cara fala que ele não era CDF, mas estuda engenharia, pra mim já é CDF. E é bizarro. Não, é tudo o contrário, porque eu não gostava de matemática.
Eu Nossa. não gostava. Foi fazer engenharia ambiental para proteger o meio ambiente, para proteger a vegetação. Mas tu sabia que engenharia ambiental tem bastante cálculo? Nossa, tem como qualquer outra engenharia a base, né? Mas tu sabia antes de entrar? Não sabia. Ah, então não, tu não, não, primeiro. Nossa, meu Deus. Não, sério, isso é zoado, mas é verdade. Eu não tinha noção a quantidade, porque a base da engenharia entre todas, dos 5 não, anos tu de não tinha noção formação, da quantidade. 2 anos, cara, é puro cálculo, assim, eu reaprendi a matemática na faculdade, eu aprendi a gostar de matemática com um professor, que é o Douglas Refosco, ele é de 2 vizinhos, e cara, a dinâmica dele de aula era tão boa que eu gostei da matemática, por causa da didática que ele tinha. Ele chegava na aula só com a folha de chamada ali, mais nada, ele não levava nada, e a calculadora, só. Cara, A importância dos professores, cara. né? Bastante. Thiago também skill, hein? tem, né? Thiago também tem, né? Raiva de matemática, sim. Então, não, a vivência de acadêmico. Mas assim, afinal, né? em que tu comentou, mas em que Então, área da engenharia? E aí, o que acontece? Como eu fui parar dentro de uma instituição respeitadíssima, né, de ensino superior? Porque aí, enquanto eu comentava com os acadêmicos, eu falava para eles, gente, esse negócio aqui de você... Quando eu entrei, a primeira semana, houve sim, como muitas faculdades particulares fazem. Ela te dá uma injeção de ânimo, sabe? Isso aqui foi na primeira semana. Eu entrei na faculdade na primeira semana, nós recebemos um profissional que foi lá falar que um engenheiro ambiental ganhava 8 salários mínimos na época, a cada 6 horas de trabalho. Pô, que é um incentivo maior que esse. Eu cheguei em casa e falei pro meu pai e minha mãe, falei, isso aqui, vou fazer de tudo que é jeito essa faculdade aqui, porque nós vamos ficar ricos, nós vamos mudar a nossa situação financeira, né? E a gente, desde a nossa criação, a gente sempre foi criado sofrido, sempre trabalhando, a gente não teve vida fácil, nunca tivemos, né? E eu cheguei, né, e comentei com os alunos, falei, gente, a realidade não é bem assim. Né? Na época eu tinha recém virado cargo de confiança na prefeitura. Não, já fazia 1 ano já que eu tinha virado cargo de confiança, né, na prefeitura de Francisco Beltrão. Mas até então eu era estagiário, eu ganhava R$400 por mês. Eu trabalhava mais do que todos os funcionários da prefeitura naquela época. Começava às 7h30 da manhã todo dia. A tua mensalidade é mais alta que o teu salário. Hã? Tua mensalidade era mais alta que o teu salário. Nossa, a mensalidade na época era R$890, mais 200 de van. Entendeu? Então, e trabalhava das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. A van passava na frente da prefeitura e embarcava nela. E nessa época tu já trabalhava no Caldeirão, que não era Caldeirão. Já trabalhava no Caldeirão. O que é o Caldeirão? Eu não sei o que é o Caldeirão, gente. É uma casa de bailes, né? É uma casa de shows que tem no Sudeste do Paraná. São 2, tem 3, mas uma não tá fazendo parte, que eu vou contar ao longo do programa. E aí, só para fechar, então, essa parte, né? Eu fui para conversar com os acadêmicos, mas eu contei para eles a verdade. Não o conto de fadas, que é muito bonito é muito bonito eu chegar aqui, é uma coisa que eu não faço, eu não carrego isso comigo, não esperem isso de mim. Eu não venho aqui e eu sou assim na minha vida. Eu não fico falando as coisas para você para te agradar, cara. Eu falo as coisas com base no que eu vivi, no que eu sei. A gente tem muita experiência, a gente viveu de tudo. E à noite também, pelo fato da gente ter vivido na noite, vivenciado a noite, a gente conhece muito da malandragem. E que as pessoas, elas não são todas... Tipo, cara, a gente cansou, assim, tipo, eu curto muito esse material. O podcast, cara, é um negócio maravilhoso. Se as pessoas soubessem o potencial que a gente tem, tu tem mais aprendizado de faculdade. Claro que não te dá uma titulação. Mas tem tanto conteúdo bom disponível gratuitamente através de podcasts, que é um material sensacional que o pessoal tem feito, né? Que se as pessoas se atentassem a isso aqui, a gente teria com toda certeza também, né, um ambiente muito melhor. E aí repercutiu, foi parar no Jornal de Beltrão, saiu uma matéria, né, de que uma das poucas pessoas que foi realmente falou o que era. Eu lembro que quando eu comecei a falar pro pessoal, alguns professores fizeram cara feio, eu falei, gente, eu não tô aqui para agradar ninguém. Trabalho na área. E daí tu né? já começou a polemizar nessa época, e depois que tu começou, tu nunca mais parou também, né? Não, eu sempre... Não é que eu fui da polêmica, sabe o que é, Thiago? As pessoas são medíocres, elas têm medo de se posicionar. Cara, eu não tenho medo de me posicionar, eu não tô nem aí se você vai gostar ou não vai gostar da minha posição, é a minha posição, eu respeito a tua, entendeu? Não me importa a tua posição, eu vou respeitar a tua posição, mas a minha é essa. E eu sou muito firme com a forma que eu penso, com a forma que a gente trabalha,
com a nossa forma de agir. Independente se você vai gostar ou não. Eu não tô preocupado se você vai gostar ou não. E eu não tô preocupado com a tua vida. Eu não tô preocupado se vai te fazer bem ou não vai te fazer bem. Eu tô preocupado em seguir os nossos princípios, o nosso foco, o jeito que a gente trabalha. A gente não fica passando por cima de ninguém e nem humilhando as outras pessoas. Mas a gente tem os nossos fundamentos, tá? Que são coisas que as pessoas não têm hoje. As pessoas vão pra frente de um podcast falar coisas pra de certa forma, agradar os ouvidos de quem vai ouvir. As pessoas vão, né, para rádios, vão para jornais, ou não é, tipo... A gente pega aqui ultimamente, né, a questão do próprio Lula nos podcasts, né? Cara, como ele fala bonito para as pessoas, mas não que isso seja uma verdade, entendeu? Então, talvez o ser polêmico é pelo fato de hoje em dia, numa sociedade que todo mundo gosta de causar polêmica puxando uma causa para agradar os outros, eu não vivo para agradar as outras pessoas, entendeu? Eu cuido muito com isso, mas eu não me deixo dispersar assim com a opinião alheia. A gente tem os nossos princípios, o nosso jeito de ser, que tipo assim, não é que a gente é egoísta ou que a gente é egocêntrico, mas os parâmetros que a gente tem estabelecidos, tanto de trabalho quanto de ser uma pessoa correta perante a sociedade, ninguém vai mudar. Não vai ser um presidente, não vai ser um padre, uma pessoa, assim, vai fazer a gente mudar a forma de ser, sabe? Eu acho que pra quem não tá entendendo o que ele tá falando, eu acho que talvez tu tá falando que tu fez um funeral em frente à prefeitura de Dois Vizinhos, que eu queria entender um pouco melhor essa história, né? Eu também fiz. O Thiago tá um pouco chocado. Eu tô tentando entender o contexto aqui. Por quê? Mas peraí, eu vou voltar. Me responde uma coisa. Do que tu deu aula? Eu não tô esperando. Então, isso aí... Mas seja mais simpático. 84 anos depois, não, brincadeira. Não, porque daí deu... A Mayara falou da polêmica, então foi aí que deu a polêmica. Porque eu fui falar uma coisa para as pessoas que não é o que todo mundo esperava que fosse falar, que ia falar bem da profissão, que tá tudo... Ponto. Aí, na outra semana, tinha o José Geraldo, era o coordenador de engenharia civil de Francisco Beltrão. José Geraldo, inclusive um ótimo tenista do Santa Fé. Ele me mandou uma mensagem e falou: Maicon, a gente gostaria de conversar com você. Ele era coordenador, né, então, no outro campus da Unicep de Francisco Beltrão. Ele falou: eu gostaria de conversar com você, tal, uma matéria que a gente queria sentar para conversar contigo. E eu fui conversar com ele. Daí, eu lembro que uma das primeiras coisas que ele falou assim, ele falou: eu gostaria de te convidar para fazer parte do corpo acadêmico, tal, a gente tá organizando aqui, né, ia se iniciar tava no início de um novo semestre, e a gente gostaria de contar contigo. Eu falei: mas eu não tenho vontade de dar aula. Eu falei: eu não me sinto eu não sou um fantoche da rede de ensino que vai para dentro da aula, ficar enchendo o quadro, um monte de coisa, repassando, né, informações e não gerando conhecimento. Que existe uma grande diferença, né? Sim. A maioria dos nossos professores hoje repassam informações, né? São pouquíssimos, né, que vão para a sala de aula e geram conhecimento. Eu falei: então, se for desse jeito, eu não quero, né? Mesmo que ganhasse bem, porque realmente ganhava bem. Isso é diferente, porque eu nunca ganhei bem lecionando. Não, mas ele a Unicep lá na região é a que melhor paga. Melhor paga mesmo, melhor do que as maiores. Mas é que tu é mestre. Não era na época, né? Eu tinha terminado minha pós-graduação. Porque quando eu estava terminando a minha graduação, eu entrei na faculdade com 16 anos. Com 21, então, eu estava formado. Eu sou um ano adiantado. E aí, nesse processo, quando eu estava no último ano de faculdade, que a faculdade, na época, a graduação era 4 anos e meio de engenharia, hoje é 5. Eu comecei a fazer a minha pós, né? Então, eu fiz essa pós, deu certinho, 6 meses depois, eu terminei a minha pós-graduação também. E aí, ele falou: então a gente vai te passar aqui uma matéria que era de... Acelerado, tu precoce, né? Total. Mas... olha a diferença, né, tipo, às vezes, né, vai ter, a gente não sabe onde chega, mas algum jovem que vai estar naquela, com 18 anos de idade, o que eu vou fazer? Cara, foca em ti, esquece esse negócio aí do mundo, cara, vai focar no teu, tipo, eu sou muito pra frente, porque eu não tive e não me faço falta, sinceramente. Essa fase aqui de ter carro rebaixado, de fazer festa, de confusão. Cara, época de dificuldade, nunca fui pra festa, não me faz falta nenhuma, respeito quem foi, tá tudo certo, cada um curte a vida do jeito que achar melhor. Mas eu achei interessante adiantar alguns processos da minha vida, que me tornaram maduro. Eu ganhei muita experiência de vida adiantando esses processos. Entendeu? Pô, eu vou te interromper porque tu me deu um estalo. Eu tava ouvindo
Eu falei para vocês que eu estava ouvindo um podcast do Mano Brown agora há pouco, e eles estavam falando sobre meritocracia, né? E que meritocracia, dependendo da visão, não existe, né? Eu ainda não tenho uma opinião, porque cada vez eu mudo ela. Eu ouço acho uma coisa, então eu fico bem em cima do muro. Mas o que te levou, o que tu pensa que te levou a pensar dessa forma? Educação, tua experiência de vida em casa, a família, o que fez, ou tu acha que é muito mais teu? Que repertório é esse que te fez pular? Eu vejo tu falando, pra mim tu pulou etapas. Eu pulei etapas, e isso aqui não é importante, né? Antes que censurem a gente ou que boicotem, né? Isso, cada um tem um jeito e tá tudo certo. Eu acho que faça as tuas vontades, né? Isso é importante deixar claro. Cada um faça as suas vontades. Eu fiz as minhas. Mas a vontade que eu carregava comigo no meu coração sempre foi, em outros podcasts que a gente já gravou, eu falei a mesma coisa. Eu não quero mais passar pelo que a gente passou quando a gente era na nossa infância. Então tu acha que a tua influência foi... A minha influência foi... A tua história. Foi as dificuldades que a nossa família tinha, tá. sabe? De um dia, sem querer, porque, tipo, meu pai e minha mãe, eles eram muito discretos, né? E eles comentaram tipo, a minha mãe falou, isso tá gravado. Inclusive, onde eu sempre falo a mesma coisa. É de lá que vem tudo, né? A minha mãe, ela falou assim pro meu pai, vai lá na tua mãe, na minha avó, vê se ela não tem uns pés de galinha, uns restos de carnes com ossos pra gente fazer uma sopa, porque a gente não tem o que comer. Entendeu? Isso aqui, cara, pra mim, eu lembro da tonalidade, do jeito que ela falou com meu pai até hoje, sabe? E eu falei, cara, eu não quero uma vida dessa pra mim, entendeu? Eu não quero isso. Mas será que só a dificuldade te levou a procurar? Porque tu também deve ter um bom exemplo ou algum repertório pra chegar e tomar atitude, entende? Porque alguns passam dificuldades e acabam não conseguindo. Mas aí é aquele negócio, né? De você, tipo assim... Eu poderia simplesmente, Thiago, falar... eu sou um coitadinho da sociedade. Entendeu? Quem convive comigo, eu sou bem seleto assim com as pessoas, cara, comigo não funciona esse negócio. Pode estar doente, cara, não tem esse negócio de, eu tô doente, não vou fazer. Eu tô cansado, não vou fazer. Cara, se a pessoa chegar perto de mim, Thiago, eu não permito hoje, eu tenho 31, vou fazer 32, que qualquer pessoa próxima a mim venha com aquele negócio de tipo assim, de ser vítima do momento, e agora, por exemplo, beleza, a gente tá à frente das nossas empresas, tem um faturamento relativamente alto, mudou a presença, eu vou esperar mudar o presidente de voto. Cara, sai fora. Eu não permito, cara, as pessoas chegarem assim e a gente é assim também. Cara, beleza, temos dificuldade? Então tá. Beleza, Thiagão, tem dificuldade? Podemos te ajudar. O que você tá fazendo para melhorar? Como é que a gente vai mudar isso aqui? Como é que a gente vai sair disso aqui? Entendeu? A gente às vezes nem sabe para onde a gente quer ir. A gente tem o nosso foco, nosso objetivo, mas às vezes a gente não vai bem para lá. A gente tem que saber de onde a gente veio e pelas experiências que a gente passou, aonde a gente não queira mais voltar, sabe? Eu não quero mais ter aquela vida que eu já tive, que a gente passou. Isso não foi assim, a gente foi obrigado, a gente não tinha condições realmente, entendeu? Então a gente aprendeu desde cedo que é importante trabalhar. E é bonito trabalhar. É bizarro isso que eu vou falar, mas você que está assistindo nós em casa, é bonito trabalhar. Ter um trabalho digno é legal, é certo, não é errado. Errado é você querer ficar vivendo de assistencialismo do governo, achando que está tudo meio maravilhoso e que o governo tem que auxiliar a gente. Não tem que auxiliar nada. O governo, quanto menos interferir na nossa vida, melhor. A meritocracia... Aí tem outra situação que o pessoal fala. Sobre, por exemplo, tipo, a questão de meritocracia. E cotas raciais para negros, essas coisas. Cara, eu tenho amigos meus que também vieram dos mesmos lugares, amigos assim, conhecidos, e que de cores diferentes, mas que ralaram da mesma forma, e não é porque ele era negro que ele não alcançou os objetivos dele. Então esse negócio que o pessoal às vezes coloca, taxa, rotula aí na sociedade de a pessoa é coitadinho ou veio lá da periferia. Não. A todo momento a gente faz as nossas vontades. Eu convivo com pessoas que fumam maconha, que usam drogas, que vivem no tráfico. Eu convivo com essas... Tipo, não é que eu convivo, eu conheço essas pessoas. Elas fazem parte da sociedade que eu estou inserido. Mas sou eu o tempo todo que decido o futuro que eu quero ter. Autorresponsabilidade. Entendeu? Seria isso, né? Então, assim, questão, cara, de caráter, né? Você tá em paz contigo mesmo, você buscar Deus sempre, cara. Alguns pretextos, você buscar... Tipo, às vezes, assim, me colocam numa situações, às vezes, de risco, e eu paro e penso, não, isso aqui eu causaria orgulho ou vergonha pra minha família? Responde muita coisa isso na vida da gente. Eu não sou pai. Tu é pai já ou não? Então,
talvez você troque o orgulho da família pelo filho. Será que meu filho teria orgulho de mim ou não? Se eu tomar essa atitude, se eu me envolver daqui, entendeu? São alguns caminhos que a gente, tipo, acabam norteando uma tomada de decisão. Porque a gente, pelo fato de ser relativamente novos, nos falta, às vezes, muitas experiências. Nós, assim, que somos uma geração mais antiga, que a gente não tinha as facilidades que tem hoje em dia de você, talvez, eu tô com dúvida no negócio aqui, eu vou acessar no YouTube, eu vou buscar aqui parametrar a minha decisão. Né? A gente não tinha isso no passado, e era difícil. Geralmente, a gente recorria a pessoas mais velhas, buscava a opinião de avô, de um vizinho, assim, que era uma pessoa mais idade, que a gente tinha, assim, como uma pessoa sábia, né? Então, para esse tipo de tomada de decisão, eu busco alguns parâmetros, cara. É estar em paz, tá bem, cara, cuida, assim, as pessoas que a gente convive, as pessoas que têm uma história de vida, assim, relativamente legais, assim, que são as pessoas mais corretas. O que é o correto? Não precisaram lograr, não precisaram roubar, não precisaram matar, não precisaram diminuir as outras pessoas, sabe? Elas conseguiram fazer o caminho delas simplesmente sem prejudicar, sem se meter na vida dos outros. Sabe que eu às vezes eu converso bastante com a minha esposa sobre isso e nem tu falou, cada um tem a sua opinião. E eu vejo assim, pra mim não existe verdade absoluta. Claro que não existe. Sabe? Sim, concordo. Sei lá, pegar a meritocracia, vamos pegar da onde a gente vem e todas as influências que nós temos. De repente, o fato de você ter... não dá pra comparar histórias, mas o fato de você ter passado por dificuldade, mas entender que você pode... até por um momento de vida, eu quero dizer assim, tu tem uma família que te dá subsídio para entender que você pode tentar. E algumas pessoas nem isso têm. E aí é muito complicado, por isso que eu falei, acho que não tem verdade absoluta. Tô te falando ali porque eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Porque vou dar um exemplo assim, que nem eu tava escutando no podcast, alguém que nasce num local, é que nem tu pegar uma pessoa que já nasce negativa. Eu não tô falando que ela é vítima, mas ela tem muito mais trabalho para chegar a algum lugar do que alguém que já tem uma condição pré-determinada. E eu tô falando assim, por exemplo, nós nascemos num país livre, certo? A gente faz o que a gente quer. De repente, alguém que tem num país que tu não consegue, por exemplo, ter acesso a uma educação da forma que a gente tem, não tem meritocracia para eles. Eu tô dizendo nesse sentido. Claro, como eles vão tomar isso é diferente. Mas eu acho que é muito complicado a gente equalizar todo mundo. Assim, agora eu vou dar a minha opinião, assim. Eu acredito que são dois pontos um pouquinho, né, diferentes ali que eles complementam. Porque existem muitas pessoas que, de fato, têm um pouquinho mais de estrutura para sair de uma situação de dificuldade e alcançar um êxito. Existe gente que tem estrutura e não faz porra nenhuma. Essa é a verdade. Aí que tá. E aí tem uma pequena parcela de pessoas que realmente tem um grande problema na vida, que nasceu dessa forma e, de fato, não consegue atingir ponto nenhum. Porque, por exemplo, eu já escutei de amigos meus que eu preferi me afastar, de fato. A pessoa, tipo, cara, tem as duas pernas, tem saúde, tem família, tem tudo, e mesmo assim reclama da vida. Porra, cara, vai fazer alguma coisa, entendeu? E eu também já tenho paciência um pouco curta pra esse tipo de coisa. Então a gente percebe que um pouco é interessante a gente fazer esses debates, né? Porque isso traz à tona um pouquinho mais, assim, as formas, né? Que aí, cara, fica um pouco disruptivo, porque ao mesmo tempo a gente tem na internet, que não é como tanto pessoal que vai em podcast, porque a vida é assim, assim, assado. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula secreta. Né? E existem as pessoas que realmente deram duro e que não tem nada que substitua o trabalho duro, é trabalhar duro, né? Simplesmente isso. E aí, ao mesmo tempo, existe uma grande parcela que se vitimiza também. Então, acho que a gente tá realmente naquele ponto de sociedade onde a gente sai de um ponto onde não tinha informação, que a gente tá caminhando para um ponto onde tem a informação, e algumas coisas se perdem um pouco no meio do caminho. Sabe? Se eu pudesse fazer, eu acho que é isso, sabe? Tá um pouco misturada essas informações de todos os cantos. Porque eu entendo o posicionamento dele, sabe? Porque eu também tenho história, não vou comentar aqui, mas tem história do meu pai, que também veio de baixo e deu um jeito. E é como tu falou, ou era tu, ou era tu. Eu digo, ou tu fazia, ou fazia. Não tinha uma opção de, vou ver o que vai dar. Às vezes tu só precisa fazer. Certo? Tu não precisa pensar, tu vai lá e faz. O que vai dar, não importa. A diferença é que hoje, quando eu vejo assim, vamos pensar numa coisa muito mais psicológica. Às vezes a gente não consegue se vestir com a mesma roupa de outra pessoa e não é visível o que está por trás dela,
o que faz ela não ser como a gente, ou não ter essa força que a gente tem. Porque pode ser uma coisa que não é uma condição financeira ou psíquica. Às vezes, que nem dando aula, tu percebe isso. Tu tem um aluno lá que por trás tu percebe, mas tem algo diferente com ele. O que será que é? E ele descobre que ele tem um TDAH. Sabe? Alguma coisa. Às vezes tu vai vendo que por trás, então não é uma coisa equalizada. Por sermos humanos. Mas eu concordo. Tem gente que tem condições e não faz. E tem gente que não tem e dá um jeito. Sim. Mas isso é praticamente uma questão de existência, né? Não somos iguais. Nunca vamos fazer iguais. Tem um livro, se eu não me engano, é a psicologia... economia... Não, eu não vou lembrar agora. Mas é esses autoajuda de finanças. Que ele narra algumas coisas. Tem algumas pessoas que falam que é sorte. Tem outras pessoas que falam que é o quê? Que é Deus. E tem outras pessoas que falam que é... né? Já viram essa frase? Não é sorte, sempre foi Deus? Ou sim, alguma coisa assim. E tem gente que diz que simplesmente... O que é sorte, né? Mas é tu tá no lugar certo na hora certa. E independente se tu tem qualificação... E saber enxergar. E às vezes tu nem enxerga. Tu sabe? É tão vasto, tão sem regra, que, claro, tu tá preparado, vai facilitar a tua vida. Mas tem gente que dá sorte mesmo. Mas assim, sabe que de tudo isso, assim, se fosse, sei lá, talvez colocar em parcelas, eu acho que tem assim, ó, tipo, os 30% de pessoas que, não tem a condição e vai correr atrás, aí tu colocar, eu acho que, tipo assim, uns 20% que realmente não tem condição e tá ferrado de alguma forma que não consegue correr atrás, sabe? E aí os outros 50%, se tu for pegar, às vezes numa proporção, é um monte de gente que só arruma desculpa pra não fazer nada. Isso é. Entendeu? Isso eu Porque concordo. aí eu concordo com o Dr. Guilherme Aquino, que esteve aqui outro dia. Vou concordar com ele agora, que ele falou a nossa juventude é muito preguiçosa. E eu acho que existe um grande fator disso também, sabia? Daqui a pouco vou convidar a Luana, advogada, que está aqui no nosso bastidor, pra filosofar com esse tema também. Mas eu vou te interromper, tá? Porque tu foi morar sozinho muito cedo, certo? Acho que dessa tua forma de ver. Tá aqui que tu liderou equipes grandes, né? E deixa eu perguntar um negócio. Desculpa, eu tô lendo... eu tô lendo errado. Mas tu foi morar sozinho cedo ou não? Sim? Então bateu, tá. Quantas pessoas que tu lida hoje? Equipe, cara, então, direto e indiretamente, em torno de 70 pessoas. Então não errei muito. Li errado, mas não errei. Só porque... Deixa eu só fazer uma análise assim. E com quantos anos... Porque tu já fez aqui, ó. Eu tô lendo para entender. Com quantos anos que tu foi auditor? Eu fui auditor há 10 anos atrás, eu estava com 22 anos. E o que era o auditor? Na prefeitura? Não, no escritório de contabilidade em Francisco Beltrão. Professor, tu foi com quantos anos? Com 21 para 22. Eu fiquei 4 anos. E eu cansei. Eu quebrei, eu fiz o que ninguém faria. Eu virei a mesa, pronto. Tá, só tô te perguntando assim, ó, e com quantos anos tu empreendeu? Minha primeira empresa com 20 anos. 20 anos, eu não era formado, eu já tinha minha empresa, a primeira. Eu tô perguntando isso porque é dele. Sabe aquele negócio assim... Tá até traçando um perfil aqui, amigo. Não é, mas assim, tipo, é dele porque alguém tá pensando assim, porra, mas eu tô com... Sei lá, o cara pensa que nem eu vou ter que cortar aqui. Por que eu digo... Eu fiquei pensando, isso é teu. Por que é teu? Porque é uma coisa... Tu tem 32 anos, tu tem... É isso? Sim. 32 anos, 32, né? E tu foi muito precoce em algumas decisões. Em muitas. Né? E isso eu não diria nem que é bom e ruim. É simplesmente o jeito que tu pensa. Sabe? Porque tu tem que se sentir preparado para tomar... As pessoas têm que se sentir... É difícil. Sabe? É muito difícil. E aí quando tu fala que tu começou cedo e tal, eu só consigo pensar uma coisa. Deve ter algum momento aí, alguma coisa... Ó, o psicólogo aqui, né? O cara da terapia. Mas em algum momento, alguma coisa isso te influenciou e fez tu pensar e ser assim. Uma série de coisas, né? Mas o legal que eu acho nisso... E o que eu aprendi com o tempo é muito melhor. Eu aprendi mandar um abraço pro Marcelo, que foi meu chefe na agência. Ele falava... São duas frases. Uma é feito melhor que perfeito, que me vem muitas vezes. E a outra...
Fugiu, como é que eu vou cortar agora o podcast? Mas vamos pelo feito é melhor que o perfeito, que tá bom. Por quê? Porque às vezes a gente pensa demais e não faz. Eu não sei se tu pensa demais. Não, mas todo livro que a gente lê tem aquele negócio, né? Um planejamento muito prolongado sem execução não é nada, e uma execução muito prolongada sem um planejamento também não é nada. Então, cara, tu tem o time. E até porque tem várias coisas que tu vai replanejando depois que tu começa a fazer, né? E eu lembrei da frase. Isso. Diga. Ótimo é inimigo do bom. O que tu entende disso? Tu precisa das tuas condições perfeitas pra fazer algo? Não, cara, eu só preciso querer. Eu tenho isso na minha cabeça, entendeu? Eu tava tentando resumir o teu raciocínio pelas coisas que tu fez. Sabe? Tu foi lá e... O que tem aí? Vamos lá. Fez. E assim, foi muito, Thiago, assim, ó. Muito, cara. Tipo, por exemplo, quando eu fui fazer a minha banca pra ser aceito na Unicep como professor, o assunto não tinha nada a ver com a minha formação. A sondagem de solos é uma função, uma qualificação técnica do engenheiro civil. Quando eles tem me dois falaram, engenheiros aqui, tá, gente? Quando eles me falaram, a tua banca vai ser sobre isso aí. Eu vou ser sincero, como eu nunca falei isso aqui. Eu nem estudei para me falar aquilo. Mas eu tinha um conhecimento básico em persuasão. Eu sabia convencer as pessoas olhando nos olhos delas e passando... credibilidade com a minha tonalidade de voz. Tu cuida, tá? Tu pode sair daqui com as pessoas achando que tu é uma farsa, tá? Não sou, sabe? Porque assim, o que acontecia? Eu fui naquela noite e a banca era no outro dia. Cara, como é que eu vou entender um negócio, cara, de sondagem de solo? Tipo, eu tinha um conhecimento na área, né? Eu, atualmente, na época, eu trabalhava na prefeitura, então eu participava disso, mas eu não exercia um negócio que não tinha nada a ver. E o professor, o coordenador falou, é isso aí, e pronto. Falei, cara, as principais, assim, parâmetros da parte técnica ali, beleza. A única coisa que eu fui atrás de buscar foi a NBR, né? Que é uma norma que se eu me apertasse, então eu tinha um plano B, né? Para contornar a situação. Mas, de fato, cara, não existia tempo hábil para você estudar o negócio. Aquele negócio, tu vai fazer uma apresentação de um TCC, cara, tipo, tu repassa o negócio que mas você precisa de um tempo. Não adianta você querer ficar toda hora revisando, chega na hora de dar um branco. A pessoa vai estudar para uma prova, não sei o que, cara, tu dá um tempo para tua cabeça, entendeu? É importante você ter um conhecimento, é importante você estar com as palavras organizadas, mas mais importante do que tudo isso é você não estar... ansioso, você não tá nervoso, entendeu? Mas isso vem muito de frente com o que o Guilherme falava, é você estabelecer as tuas soft skills, né? Que é a questão da tua comunicação, a persuasão, outras coisas que tá ligado ao conhecimento também, que não é propriamente conhecimento técnico, né? Só que olha uma vantagem, né? Eu, com a tua idade, quando tu tava apresentando TCC, eu era muito mais nerd do que eu sou hoje. E eu tinha dificuldade em falar com as pessoas, eu não conseguia olhar. Quem diria que você teria um podcast, amigo? E sabe o que me fez procurar falar? Qual que foi a oportunidade que me deu encontrar as pessoas para conversar? Eu tinha o mesmo problema que você, vamos ver se vai ser o mesmo. Apareceu a oportunidade de dar aula. Eu fui dar aula, a primeira vez que apareceu a oportunidade foi para perder meu medo de falar em público. Tá? Com 14 anos, no meu primeiro estágio, eu não conseguia ter um telefone, eu tremia e não conseguia, sabe? Então, acho que quando tu fala em soft skills, ele tá falando ali de apresentar o TCC e ainda ele vem falar que ele convenceu de alguma forma, não. Tinha todo um parâmetro ali por trás. Ninguém vai conseguir, assim, simplesmente falar, até porque ele gostava e via e tal. Mas, como é importante muito mais a experiência, porque é o que tu tinha, do que o conhecimento empírico. Que é o que? Essa coisa acadêmica de estudar e tal. O que tu ia falar que tu anotou aí? Então, agora fiquei curioso. Eu era que nem você, cara. Pra mim falar, eu era assim, ó. Qual que é teu nome, Michael? Eu também, assim. Pode falar mais alto, Michael. Até uns 20 anos. Dá licença, desculpa, eu tô indo embora já. Eu era assim, cara. Desculpa a minha existência. E aí que tá. Na faculdade, o meu grupo de trabalho, quando eu era acadêmico, era... Cara, a gente reunia mais, tipo, na aula, assim, tipo, meus amigos estavam mais ali dentro, né, na aula, jogando do que prestando atenção na aula. Cara, os nossos trabalhos eram sempre meia boca.
E eu não gosto meia boca, cara. Não gosto. Então tu não é feito melhor que perfeito. Eu não gosto meia boca, cara. Esse negócio pra mim não funciona, entendeu? Ou é muito, ou é tudo, ou é nada, entendeu? Não é medíocre. Não, a gente não entra nesse negócio aqui pra brincar. Ou tu entra pra ganhar, ou tu não entra. A opção é tua, o tempo todo, entendeu? Ou você cria um podcast realmente pra você fazer diferença na vida das pessoas, ou não faz, entendeu? Faça um negócio bem feito. Dá o teu melhor. O teu melhor não quer dizer assim que ele vai se tornar popular, que ele vai ser o melhor do Brasil. Mas dá o teu melhor nas condições que você tem. Me lembrou aquele áudio do Instagram do Rios. Aí dá o teu melhor, no melhor das condições que você tem. É isso, cara. Às vezes a gente não quer dar o melhor, inventando uma desculpa. O que eu fazia? Todos os trabalhos da faculdade que tinha, a gente dividia, cara, a gente precisou 2, 3, cara, isso não tá legal. Eu falei, pode deixar que eu faço. Então eu fazia todos os nossos trabalhos e chegava na hora de apresentar, eu já passava para cada um. Você vai falar isso, e às vezes comigo. Aí, na época, eu tinha recém comprado um celularzinho com câmera, porque na época, nossa, quem tinha celular, meu Deus do céu, mas como eu já trabalhava a semana inteira, final de semana, então eu tinha uma condição de comprar um celular. Meu celular tinha câmera, aí eu ia apresentar o trabalho, eu deixava o celular em cima da mesa gravando. E eu gravava as apresentações. Eu chegava em casa, antes de dormir, e eu começava a assistir. Eu quase morria de vergonha de eu me assistindo, sabe? Eu não tava nem aí pro assunto que eu tava falando. Eu tava percebendo a minha desenvoltura. Tá fechado, abaixado, voz e tal. Eu falei, não, cara, eu tenho 2 opções. Eu posso continuar sendo assim, eu posso não fazer, né, mais meus trabalhos, ou posso melhorar. O que eu quero pra mim com 16 anos de idade? Eu quero melhorar. Então eu comecei, cada vez que tinha trabalho, enquanto, a galera reclamava, trabalho de novo, cara, beleza, mas uma oportunidade que eu tenho de melhorar. E foi assim que eu fui fazendo. Eu gravava e comparava. Toda vez, Thiago, até perder. E aí, desse jeito aqui, eu falei, não, peraí, como é que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Como é que eu vou falar melhor? Como é que eu vou me comunicar melhor? Desse jeito. E aí eu comecei, ia pesquisando. Isso tudo em casa, sabe? Eu pesquisando, me tornar uma pessoa melhor. Logo na sequência, olha como tem o time certo das coisas. Logo na sequência, a gente teve a oportunidade... Né, a Secretaria de Meio Ambiente, Francisco Beltrão, eu estava na prefeitura nessa época, de apresentar o plano de arborização urbana do município de Francisco Beltrão, que nunca teve, né? E aí eu fui convidado pela Câmara de Vereadores para apresentar. Graças a esse tipo de procurar, cara, eu fui lá e fiz uma apresentação bem bacana, sabe? Para a Câmara de Vereadores, explicamos o que era plano de arborização, depois saiu matéria no jornal da cidade, enfim. Várias consequências, assim, dessa que eu precisei me expor, buscar, saber conversar com as pessoas, então vinha dali. E na minha banca, quando eu estava no processo de contratação, porque daí tu fala aqui, tu vai juntando, né? Eu tinha lido que quando você está tentando convencer as pessoas, você vai autoafirmando o que você está falando. Certo, Thiago? Certo, Mayara? E você faz a pessoa concordar com você. Quando a pessoa concorda contigo, ela não vai discordar. É um negócio meio como é que se fala? Lei de persuasão. Mas inconscientemente a pessoa vai concordando contigo. Lá um pouco você não tá nem falando, não é que não é a verdade. Mas, eu não lembro, assim, o que era que eu falei. Fazia muito sentido do que eu falava, mas eu tinha 20 minutos para me convencer a banca, e não era só o que eu estava falando ou o assunto, era também a forma de me portar. Eu tinha que escrever no quadro, o jeito de se vestir, o jeito de tu como comandar uma sala de aula, né? Então, tudo que eu tinha ali era uma verdadeira prova de fogo, né? Tirei 3/10, falei, agora você vai conversar com o dono da faculdade, né? Seu José Timenberg. José Timenberg é um empresário de muito sucesso, um senhor de idade que ele vive para trabalhar lá na nossa região. Cara, realmente assim, cara, ele deveria escrever um livro da história dele. Aí sentamos para conversar. A primeira pergunta que ele fez assim, ele falou, viu, Piá, você acha que vão te respeitar por você ser tão novinho? Porque realmente, cara, era bem novo, né? Foram 3 perguntas que ele fez. A primeira foi essa. E daí eu falei, bom, eu sou autoridade, né? O professor é autoridade na sala de aula. Quem não quiser me respeitar, simplesmente a porta está aberta, ele pode ser, não, obrigado a ficar na aula. Aí ele me fez uma outra pergunta, né? Que era se, pelo fato de eu ser um menino novo, tu ter aquela, na época ali, 2012, 2013, tinha aquele negócio de, vai se envolver com aluna, com esse tipo de coisa, né? Eu falei, cara, eu não venho pra faculdade atrás de mulher, eu nunca fui assim e não vai ser aqui que eu vou ser. E realmente eu não, nunca me despertou interesse esse tipo de coisa. Mas e se te chamarem de gay?
Cara, eu não tô preocupado com o que os outros falam de mim. E a gente não se preocupar com o que os outros falam da gente, na nossa vida faz muita diferença. Porque a gente vive para agradar os outros para quê? Você quer comprar um carro melhor para mostrar pro teu vizinho? Cara, tem empresários, né, em Joinville que precisam se tipo assim, eu preciso provar pra mim mesmo que eu sou melhor. Cara, você não tem que provar nada pra ninguém. E eu não tô nem aí pra opinião das outras pessoas referente, nossa, você é uma bem-sucedido porque você tem uma caminhoneta, porque você anda com roupa de marca. Eu não tô preocupado com a tua opinião se realmente isso não me afeta. Eu não deixo esse tipo de comentário me afetar. Entendeu? Quando tu tá falando aí, também veio um monte de... Porque eu passei por algo parecido quando fui lecionar, né? Mas mesmas questões. Tanto de envolvimento com aluno, etc. Porque é uma coisa recorrente, né? Que os professores têm que tomar cuidado. E se o cara tem uma cabeça fraca, nossa, eu digo... Vai de cada um, né? Mas é fácil. Mas, sabe, cara, eu fico vendo tu falar aqui... eu acho que é um perfil. O perfil é uma... Não dá pra dizer que é uma mecânica, é uma regra. Mas... não tem como, por exemplo, alguém que pensa do jeito que tu tá falando, não ir pra frente. A não ser que dê alguma coisa que saia fora. Porque os elementos básicos que a gente tem pra ir pra frente em negócio, na vida em si, o que tu falou, não se preocupar com a opinião alheia, e não é não se preocupar no sentido de não dar valor, porque a gente aprende ouvindo, mas é aquilo que... saber filtrar o que vale a pena, né? Isso, exatamente. O segundo primeiro, tu tem que ter, não diria autoridade, mas tu tem que saber quem tu é. Sabe? Quando tu tem um autoconhecimento pra pensar assim, eu penso dessa forma, tu já é ligado uma coisa com a outra. É bizarro, cara, porque o que acontece? Pelo fato de você ser assim, não, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero pra mim. Isso não quer dizer que eu sou dono da verdade. Porque a todo momento e todos os dias eu posso ir mudando, né, as minhas opiniões, o jeito, a minha essência, assim, as coisas que me norteiam. Mas eu me blindo, assim, cara, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai falar pra mim... que vai te influenciar. Isso, não me influencia. É a tua verdade. Acho que é aí que tá a questão. E aí eu falo pra pessoa, tá, beleza. Tá bom, não vou mudar. Eu vou cortar aqui por causa que eu sei que tem alguém que tá a fim de botar outro assunto no meio. Pois é, eu quero voltar no assunto de que funeral que é esse na frente da prefeitura de Dois Vizinhos. Eu quero explicações. Então, a gente vai fechar nisso aí, porque, cara, eu não teria coragem de chegar a esse ponto, de ser tão... porque eu não mexi só com a prefeitura, eu mexi com o juiz, eu mexi com o promotor, eu mexi com uma sociedade, entendeu? Só que eu não tenho, digamos assim, como é que eu vou chegar a falar pra ti isso aqui? Cara, eu simplesmente resolvi fazer isso aqui. Mas com base no quê? Como é que tu planejou? Como que tu tinha tanta certeza que ia dar certo? Tá, mas porque o que te motivou a fazer isso? Não, então, virando a página, esse assunto, então, depois a gente continuou outra época, né? Mas o que acontecia? O funeral em frente à prefeitura... A gente entrou numa pandemia, a gente tinha, enfim, depois que passou a época de faculdade, que acabei me tornando professor, saí da prefeitura, abri meu escritório, fui auditor numa época lá, né, escritório do quê? Escritório de engenharia. Ah, tá. Ó, eu tenho que perguntar que eu tô boiando aqui, vocês dois. Porque a linha do tempo, cara, ela tem bastante... Tem vários pontos que vão fortalecendo, vão firmando... vão norteando as tomadas de decisão e elas vão dando mais solidez. Porque é muito difícil. Pô, eu tenho 32 anos. É muito difícil, cara, tu tomar a decisão assim, com poucos amparos. Eu, até pouco tempo atrás, e nessa época ali, eu não tinha nem a minha família na região, lá por perto. Cara, você tomar a decisão, assim, de você realmente colocar... Eu coloquei tudo em jogo, Thiago. Falei, bom, ou dá ou desce. Ou vai dar, ou nós vamos matar, ou nós vamos morrer. Claro que eu tinha um planejamento prévio, como qualquer, sei lá, como característica de um bom estrategista, né? Eu tinha na minha casa uma parede desse tamanho aqui, e eu sempre tive. No meu escritório eu tinha, era dentro da minha sala, e na minha casa também, depois que eu vendi o escritório. Uma parede inteira que eu revesti com uma fórmica branca.
Então, às vezes eu chegava em casa, eu sempre fui assim, para me resolver. Quando eu tenho um problema muito grande para resolver e que eu não consigo conduzir da melhor forma, assim, tipo, cara, preciso saber isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho uma parede lá, eu tenho minhas canetas, eu começo e vou escrevendo, vou rabiscando, cara, e lá um pouco eu apago, eu sento, às vezes, eu lembro naquela época que a gente tava no meio da pandemia, eu dormia ali e acordava e olhava, cara, não, vou ajudar isso aqui, vou mexer isso aqui, tal, pra mim realmente conseguir planejar o negócio e executar, entendeu? Quando, cara, eu chegava nesse ponto aqui de planejar, é porque realmente, tipo assim, no meu inconsciente eu já tava tipo, cara, é minha última alternativa, eu sei que daqui eu consigo resolver. E às vezes ficava ali 15 dias, cara, matutando como é que eu faço, de que jeito, como... Se eu fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e hoje é assim com todos os nossos concorrentes. Eu sei movimentar todas as cartas do jogo na área que eu atuo, de uma forma com que eu faço o meu concorrente fazer o movimento que eu quero. Na minha região lá é mais ou menos desse jeito assim que funciona. A gente, eu consigo antever, sabe, os movimentos que eles acabam fazendo. Né? Mas essa é uma questão assim muito, eu carrego comigo, isso é profissional, mas pra mim tipo assim é um jogo que eu carrego comigo, eu jogo esse jogo sozinho e eu fico movimentando todas as peças em todas as áreas que eu trabalho. Então, final de metade de 2019 em diante, a gente precisou, por uma mudança de questão de família aí, meu pai chegou e falou, cara, é o seguinte, você vai assumir, né, uma casa de baile aqui que a gente tem, que até então eu não estava trabalhando, né, no segmento, né, o Caldeirão não era meu, né, era uma empresa de família, e como qualquer outra empresa de família, cara, é muito difícil você ter um bom nível, conseguir separar o profissional do pessoal. E por essa situação lá também, foi uma empresa que a questão familiar acabou separando o negócio. Então era um negócio de 3 irmãos, meu pai resolveu sair, meus tios ficaram com o Caldeirão de Beltrão na época, né? E ele com o de 2 vizinhos. E aí, já logo na sequência, eu não fazia mais parte, eu tinha minha vida, tinha meu escritório, no escritório a gente já estava em 6, eu já tinha 6 profissionais, engenheiro químico, engenheiro ambiental, eu já tinha geógrafo, cara, a gente estava assim com um corpo muito bem montado, indo de vento em popa, destruindo com todos os concorrentes que a gente tinha por perto, ninguém batia com nós, a gente estava muito bem mesmo, comandava as grandes empresas da nossa região lá, toda a parte assim de gestão ambiental a gente fazia com, cara, então tava legal. Mas aí entrou aquela situação, meu pai falou assim, bom, vou largar pra ti, se vira porque eu preciso ir e tá. Cara, foi um período assim, bem complicado. Eu falei, bom, eu vou tentar levar as duas coisas, assim, vou tentar conciliar as duas, que durou 8 meses, então foi até metade de março de 2020, que foi quando começou a pandemia ali, eu estava conciliando as duas. Né? Mas o meu escritório já tinha aparecido uma proposta de venda e como qualquer outra empresa, cara, eu não sou pegado. Se aparece uma proposta, um negócio interessante, vendemos, não tem problema nenhum. Só que quando a gente pegou o Caldeirão, a gente assumiu o Caldeirão, a primeira coisa que eu falei, bom, eu não tenho orgulho disso aqui, os bailão que tem na nossa região lá realmente era um negócio feio, assim, dava... não só os da família, mas a região e o sul do Brasil é muito desleixado com isso. É uma área sensacional para trabalhar, extremamente rentável. Dá para você trabalhar, fazer o negócio ser uma empresa e não um hobby de final de semana, um passatempo. Tem muitos lugares aí que o pessoal tem um passatempo lá, faz eventos nos finais de semana. Então, eu falei, bom, se for desse jeito, eu não quero. Agora, se nós tornamos isso aqui uma empresa, um negócio sério, melhorar assim, o perfil do público, dar uma transformada na casa, aí beleza. Então a gente tinha uma reserva financeira, falou, vamos investir nesse negócio aqui e vamos fazer acontecer. E realmente a gente mudou toda a casa. A gente deu um up no negócio que todo mundo falou assim, meu Deus, não parece nem mais o mesmo, sabe? Tu pode dizer que tu não tinha amor pelo negócio? Eu tinha gratidão, mas amor não. Entendeu? E nem eu tinha gratidão porque fez parte e veio dali uma boa verba que ajudou a formação e sustento da família, mas eu não tinha nem, tipo, o pessoal falava assim, tipo, entendeu? Né, o pessoal que trabalhava lá, que falava, trabalhava no Caldeirão. Eu falei, meu Deus, não tem vergonha de falar que trabalhava no Caldeirão? Sabe? Eu era desses, assim, cara. Mas tu gostava mais da engenharia? Toda a vida. Toda a vida. Tu fazia porque gostava do meio. Era prazeroso, Thiago, entendeu? Eu amava, assim, cara, o negócio. Dá pra dizer que quando tu faz algo que tu gosta, é diferente, é menos pesado. É porque tu não sente o peso. Tá, mas ó o que eu vou te falar.
A impressão que eu tenho, que quando tu pega um negócio pra tocar, que não é um negócio que tu sonhou, tu faz o negócio funcionar mais leve. Sim. Porque tu só tem um objetivo de fazer funcionar. E quando tu tá tocando um negócio que tu gosta de verdade, tu tem um certo apego. Isso te trava. Por quê? Porque de repente tu vai fazer algo que tu acha legal, mas de repente não vai dar o retorno que tu queria. Aí tu foi pra um negócio que não era o teu sonho, mas eu vou fazer funcionar. O resto. Tipo isso. Eu falei, quer saber? Eu tô nem aí, cara. Então vamos pegar esse negócio e vamos mudar. Beleza, tudo ia muito bem. Vamos mudar tudo. Então, algumas coisas que não tinha necessidade, mas eu falei, bom, eu vou trazer algumas coisas pra cá como gatilho para os dias que eu estiver desanimado, porque a gente tem os dias que a gente fica cansado. Todo mundo tem. Tem os dias que a gente tá desanimado. Tem os dias que a gente não tem vontade de treinar. E nos dias que a gente não tem vontade, a gente tem que ir pela disciplina, entendeu? E aí, então, quando eu comecei a planejar, eu lembro que eu falei pro meu pai assim, eu falei, cara, eu preciso de 30 dias para mim planejar esse negócio aqui. 30 dias. E eu comecei a planejar todas as coisas boas e as ruins. E os dias que eu desanimar. E os dias que eu estiver cansado. Porque quando o negócio vai maravilhosamente bem, tá tudo ótimo. Tu vai pela euforia. É quase isso, né? Se tu não tem a cabeça no lugar. Mas os dias, cara, que tá ruim o negócio, como é que você vai fazer? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, não. As coisas ruins. O que é que vão fazer com que eu comprove? E aí eu comecei a pegar algumas coisas que não tinha tanta necessidade. Não, isso aqui é gatilho para mim provar para algumas pessoas, né? Porque, cara, quando você assume, tipo, uma pessoa nova, você vai assumir um negócio que não era o que você trabalhava, vem muitos desafios. E eu nunca tive aquele negócio assim de me abalar com o que as pessoas falavam. Mas eu gosto de ver a cara das pessoas, assim, tipo assim, não é ao ser debochado, mas eu gosto de mostrar pra elas, tipo assim, beleza, eu consegui, e aí? Como é que você tá agora? Você gostou ou não? Eu gosto de olhar assim, depois, tipo, concluir. Eu consegui fazer. Eu não precisei roubar, não precisei matar, não precisei traficar, não precisei fazer nada de errado. Eu consegui fazer com as minhas próprias forças. Então eu gosto, tipo assim, de como as pessoas mudam, porque aí até então ela até criticava, depois ela falava, realmente você é a pessoa certa para isso, você tem potencial, você é bom no que você faz, entendeu? Esse tipo de autoafirmação, quando vem essa afirmação, para mim é tipo assim, beleza, eu consegui concluir o que eu tinha planejado, isso é bom, entendeu? Eu não me elevo ao ego pela pessoa que antes me criticava, agora ela tá, parabéns, você é bom. Cara, beleza, pra mim não vai mudar em nada. Nossa, você hoje tá à frente da melhor casa do Sudoeste do Paraná. Beleza, cara, tá, e daí vai mudar o quê? Só tem mais responsabilidade. E qual que é a tua motivação, então? A minha motivação é não dar vergonha pra minha família, entendeu? Não é só essa. Tem os anseios pessoais que a gente tem. Eu não abro isso porque, assim, você vai achar que é meio filosófico, mas não é. Se nem Deus não revela pra nós o nosso dia de manhã, não sou eu que vou revelar nem pra ti, nem pras pessoas quais são os meus objetivos e os meus planos futuros. Eu tenho todos eles muito bem traçados, de família, profissional, entendeu? Mas eu aprendi que eu não devo, e realmente eu não comento, até é difícil eu comentar isso até com a minha família, sobre os meus planos. Eu tenho planejado as coisas como tem que ser, mas eu não me permito mais ficar comentando, porque assim, a gente acaba comentando, aí as pessoas, cara, eu sou católico, mas eu acredito nesse negócio das energias também. Tipo, eu sou católico, praticante, realmente sirvo na igreja, mas esse negócio assim, de você, a inveja, esse tipo de coisa que ela contagia a energia, se você deixar entrar, cara, acaba afetando. Eu tinha pessoas que trabalhavam conosco com energia negativa. Cara, eu tinha sensibilidade, energia, que é coisa de espírita, dessas coisas aí, e afetava o nosso ambiente de trabalho, né? Eu comecei a apertar, a gente acabou demitindo, e o ambiente de trabalho nosso simplesmente ficou bom, do dia pra noite. Mas entendeu? Quando eu te digo de motivação, eu digo assim, tá, tu vai fazer algo. Tu faz por... Bom, o que eu quero dizer é assim, tu vai lá, tu vai fazer a melhor casa de shows. Por quê? Eu vou fazer porque, por um lado, que foi assim o que fez a gente mudar o Caldeirão, Thiago, o Brasil é um país de oportunidade. Aí tem o pessoal que reclama que não tem, que é difícil, não sei o quê. Cara, você tá no melhor país do mundo para você produzir, para você crescer, para você ganhar dinheiro, para você viver bem. O Brasil te proporciona isso como poucos países no mundo proporcionam. Mas o Brasil também é um país, um povo muito sofrido. Entendeu? Agora eu vou falar pela área
de entretenimento. Esquece escritório, vendi e tal. Até hoje, eu mandei pro pessoal que comprou meu escritório, porque um cliente me chamou e falou, Michael, eu queria que você fizesse isso. E eu te falo que isso aqui foi no horário do almoço, e até parei pra pensar, falei, cara, até hoje, sabe, já faz 3 anos que eu saí, até hoje, tipo, tem pessoas que me procuram pra fazer, mas eu queria que você fizesse. Cara, eu não tô mais atuando. E volte e meia eu penso, porque hoje talvez eu até conseguiria conciliar, porque já, tipo, a gente estabilizou o negócio. Mas, falando como entretenimento, o nosso povo brasileiro é um povo muito sofrido, Thiago. A realidade de 80% da nossa população não é assim bem a que a gente vive. Tá lá no chão da fábrica, sofrendo, acordando às 5:30 da manhã, pegando aí ônibus lotado, né? Tá trabalhando no chão de uma fábrica, tá o dia inteiro ali fazendo a mesma coisa, ouvindo as mesmas pessoas, uma vida medíocre, sofrida. Às vezes você tá ouvindo, né? Um filho que, tipo, uma mãe comentando que o filho pediu um presente, ela não tinha condições de dar, o salário que às vezes falta para pagar o aluguel, ou se a pessoa quer sair, talvez se divertir, vai faltar dinheiro para ajudar em casa. Cara, essa é a realidade da maioria das pessoas do nosso Brasil. A maioria das pessoas que vivem no Brasil, a maioria esmagadora, né? São pessoas, cara, que têm uma vida muito sofrida. Aí tem um pessoal que critica, que fala assim, mas o brasileiro ele só vive para carne e cerveja. Não. Você precisa entender o porquê que é isso. Isso é uma fuga que as pessoas têm, porque, cara, é tanto problema na vida que a gente carrega. Se nós, que temos uma condição um pouco melhor, a nossa vida é sobrecarregada de problemas que a gente tem, imagina essa população mais humilde, que às vezes você não tem vaga numa creche, você deixar a criança, aí a criança acaba sendo criada realmente pela sociedade. Às vezes tem um problema de maus tratos de um marido dentro de casa que bate nas crianças. Cara, milhares de problemas que a gente tem, né? Ou às vezes a família perde tudo numa enchente, incêndio. Cara, são N problemas que a gente tem, né? Quando não vem ainda mais a política brasileira e afeta a nossa vida. Isso é normal. Então, hoje a área que a gente atua, a área que a gente trabalha, a gente tem que levar para as pessoas um pouco de esperança de dias melhores. Não é meu papel falar para as pessoas que as coisas vão ficar melhor, mas é meu papel hoje na área que a gente atua, o mercado que a gente se posicionou, levar para as pessoas que a nossa vida também não é só trabalhar. A gente tem que viver. Hoje você tá aqui presente, de corpo e alma, fazendo o teu trabalho, dando o teu melhor, gerando conteúdo para quantas pessoas que vão assistir. Daqui a pouco, você vai encontrar uma pessoa e vai falar, cara, aquele dia assisti você, realmente o que você falou mudou a minha vida. Você tá doando o teu tempo, fazendo um trabalho maravilhoso, educativo, levando o conhecimento digital sem cobrar nada de ninguém, sabe? E que a gente acaba melhorando a vida das pessoas. O fato e eu carrego isso comigo porque, assim, às vezes eu chego para trabalhar na noite e tem muitas pessoas, assim, eu tenho um negócio comigo assim que, tipo, a pessoa vai, queria tirar uma foto contigo. O pessoal não entende, às vezes, tirar foto, cara, é meio bizarro. Até eu acho assim, não é para tanto. Mas a gente leva para as pessoas uma mensagem, que o Caldeirão, ele é isso. Ele não é uma casa, cara, o nosso intuito, claro que tem a questão financeira da empresa, mas eu preciso ver as pessoas bem, eu preciso ver os nossos clientes, os nossos amigos, cara, sair de lá feliz. Tipo, lá não é um lugar para você fazer arruaça, para você brigar. Esse tipo de pessoa, cara, não é bem-vinda, sabe? Maloqueiro, bandido, esse tipo de pessoa não frequenta nossas casas. As nossas casas são para as pessoas, tipo, de um nível legal na sociedade. Pode ser pessoas humildes, não tem problema, frequenta de deputado, prefeito, até, enfim, as classes mais humildes, todos frequentam nossas casas, mas lá é um lugar para as pessoas se divertir. Tá. Aí tu chegou onde eu queria. Eu tô olhando o tempo aqui, deu 23. Porque assim, eu perguntei da motivação porque quando tu fala, tem um paradoxo aí pra mim, tá? Eu não te conheço. Claro, manda ver, do jeito que vem, vai voltar. Eu digo assim, porque ao mesmo tempo que tu me parece ser uma pessoa muito pragmática, deve ser de um signo de terra aí, Áries, Virgem, Leão, alguma coisa peixes. Assim, Aquário. Tu é peixe. Mas o ascendente dele deve ser Capricórnio. Eu sou peixes.
São peixes. Não tem. Não é. Não é peixes, mas não deveria ser. Mas deve ser acidente em Áries. Deve ser. Não, eu sou, né? E não sou assim, não é nada a ver, né? Viu como não bate os signos? Então, até a prova. Porque Até pra a mim próxima, ele seria tchau, outra gente. coisa. Mas o que eu queria dizer assim por mais pragmático que tu seja e tenha essa questão muito forte de fazer acontecer, tu foi voltando e eu fui entender. Pode ser que no começo todo o objetivo de tocar uma empresa que era familiar, que não tinha de repente a condição que tu imaginava que seria legal, era um desafio. Sim, não deixa de ser. Ele é um desafio até hoje. É um Mas desafio lá diário. no fundo, né, quando a gente vai ver todo o processo, para que leva, por que tu tá fazendo isso, afinal, tu poderia dizer não sei se poderia dizer não ou decidir não pegar esse negócio para tocar. Tu tá falando que o que brilha lá no final, tu falou que de repente não ama o trabalho, mas tu ama. Que é fazer essas pessoas que estão lá dentro se sentirem felizes ou conseguirem esquecer o que está ali fora. Mas essa é a missão que todo ser humano carrega, né, Thiago? Você está aqui para quê? Você não está aqui para ganhar dinheiro. Você está aqui para fazer um bem para a sociedade também, porque esse é o papel de todos nós. Você pode ter tua empresa, você pode... Cara, não tem... E assim, a gente já... Nas nossas missões... Hoje eu estou menos atuante porque o meu final de semana eu estou sempre trabalhando. Mas nós já tivemos assim, contato com empresários, executivos. Tipo, teve uma vez em Londrina, o cara comandava uma multinacional. E ele tinha tudo, menos amor da família dele. Tipo, ele era um cara viciado em trabalhar, ele tinha muito dinheiro. E aí, cara, assim, a gente tem uma vida legal? Sim, a gente tem uma vida boa, maravilhosa, cara. Eu tenho a liberdade que poucos têm do meu jeito de trabalhar, o meu jeito de viver, né? Mas às vezes às vezes você tem os desafios também. A vida da gente não é só alegria, não. É mais desafio do que alegria, realmente é. Só que você conseguir, cara, cumprir os teus desafios. Beleza, a gente precisava estabilizar uma casa. Conseguimos estabilizar. Os desafios, tipo, poderia parar ali... Cara, estabilizei esse negócio que agora eu vou pôr à venda, vou vender, já consegui provar para a sociedade, provar para as outras pessoas que é um negócio bom. Mas aí, cara, entra essa situação assim de que, cara, as pessoas começam a desenvolver amor. Amoleceu o coração dele, que vocês perceberam aí, né? As pessoas começam... a Ampere, a gente abriu nossa segunda casa... E o relato que a gente mais ouve das pessoas elas se programam, elas marcam salão no sábado para elas irem se arrumar, elas compram roupas, elas programam, tipo, com a família, sábado à noite a gente vai jantar no tal lugar e depois a gente vai no baile, sabe? Então você começa a mexer não só com os teus interesses pessoais ou profissionais, mas você começa a mexer com uma sociedade que é cada vez maior. Com as pessoas. E as pessoas começam a desenvolver amor, carinho, assim, elas começam a criar essa aproximação com a gente. E você vai vendo, cara, eu falei, cara, a missão da gente é muito maior. Não é só dinheiro, não é só retorno financeiro. Por retorno financeiro daria ótimo. Vamos parar por aí, tá bom. Mas a hora que você começa a levar para as pessoas esse sentimento, você vê que o trabalho profissional e a missão pessoal de vida fazem muito mais sentido do que mostrar para a sociedade que, eu sou bom, eu sou ótimo, sabe? Tá, ele respondeu o que eu queria. Pessoal, aproveitando, estamos gravando em dia de carnaval, porque a vida do empreendedor não é nada fácil, né? Enquanto o pessoal tá folgando, a gente tá trabalhando. Isso mesmo. Aproveitando, nos curte, gente, compartilha, tá no nosso canal do YouTube. Tem nosso Instagram também, Toda a Vida Reto, podcast lá, segue a gente, @Maiara Galvão. Thiago? É Thiago D'Araújo, D-A Araújo. E Fotopubli. E Fotopubli, foto.publi. E Maicon, como que faz pra te achar nas redes sociais? Maicon Galvão. E o Caldeirão? Caldeirão Casa de Shows. Então aproveita, pessoal, já segue todo mundo lá e fica por dentro do nosso conteúdo. Eu queria fazer um agradecimento pra gente não esquecer. Recentemente a gente fez uma enquete lá, né? A Maiara fez, pedindo sugestões de pessoas para gravar, e vieram várias. Inclusive, a gente pode falar aqui, né, Eduarda, que tu teve várias recomendações. Estava comentando. Não vou dar spoiler, mas a gente vai te convidar ainda. Calma. A gente vai te convidar, já está na nossa agenda. Mas, aproveitando aqui o nosso convidado, eu quero saber, para o Michael explicar super rapidamente,
a história do velório na frente da prefeitura de Dois Vizinhos. Cronometrando, Michael. Então, vamos lá. Aí, o que aconteceu? Pelo fato da gente desenvolver, e tudo isso é muito rápido, o amor, o carinho, porque o nosso povo mais humilde é um povo, assim, muito carente. Né? Então, veio a questão da pandemia, tá, um monte de decreto, um monte de coisa. Primeiros que fecharam na pandemia foi as casas de show, que promovem aglomeração e tudo mais. Mesmo sem muitos estudos, sem muitos parâmetros, sabe? É vocês lá, fecha lá. Né? A nossa região, assim como é uma região, assim, umas cidades mais pequenas, então o povo faz alvoroço, os políticos vão lá e tomam decisão. Aí nós já tava naquele abre, fecha, abre, trabalha, não trabalha, programa uma semana, a banda não pode vir tocar, cancela em cima da hora, volta, fecha, pô. E a gente, cara, todos os nossos colaboradores, tu organizava pra trabalhar, não vai trabalhar. Lá no pouco, esse final de semana acho que não vamos trabalhar, vinha um decreto, tá liberado. Isso virou uma palhaçada, sabe? Aí chegou ali, nós já não tinha mais tantos casos, ninguém, tipo assim, uma que outra pessoa em UTI, como é normal de qualquer pandemia, né, que vai ter, infelizmente, né, pessoas que acabam contraindo, né, aí o prefeito ligou pra nós na época, né, era o outro, não era o atual, e ele falou assim, tá tendo um negócio e vai ter que fechar tudo de novo. Eu falei, de novo? Tu compra estoque, organiza, a banda vem pra tocar, vai fechar de novo? Não vai fechar não. Falei, cara, dá uma força pra nós, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Vai fechar de novo esse negócio. Mas tem muita pressão da população, não tem o que fazer e tal, mas eu vou tentar aqui, vou dar meu jeito. Falei, prefeito, seguinte, o senhor só vê aí, dá ou não dá? Tenha né, postura. Não, vamos manter. Então, beleza. Avisei todos os nossos colaboradores, porque realmente é bastante gente que dá, né, envolvido nos bastidores para promover o evento. Tudo cheio de... Nós tínhamos os protocolos todos aprovados pela vigilância, corpo de bombeiro, distanciamento, um monte de burocracia que não servia para muita coisa na prática, porque na prática é bem diferente, mas tudo bem. Tava lá, a única casa, até hoje, a única casa no sudoeste do Paraná que estava dentro da legislação para poder trabalhar durante a pandemia. Cheguei para trabalhar no escritório, tinha sido um decreto cancelando tudo de novo. Thiago, a gente já tinha comprado todo o estoque de bebidas, já tinha organizado a banda, já estava, né, montando todo o negócio. Falei, não, liguei para o prefeito, prefeito, seguinte, o senhor falou para nós que nós iríamos trabalhar. Mas a pressão da população. Eu falei, não. Pressão da população não. A pressão tu vai ter a partir de agora. E foi bem desse jeito. Eu falei, então tá bom. O que eu fiz? Desliguei o telefone em meia hora, chamei todo o nosso pessoal do marketing, falei, vamos abrir uma live, nós vamos chamar todos os cantores do sul do Brasil. Nós tínhamos já todos os contatos, então nós desenvolvemos um negócio em cadeia. Todos os promotores, as casas de baile. Gente, nós estamos pedindo socorro, a gente precisa voltar a trabalhar. Já chega desse negócio de abre e fecha. A gente precisa da ajuda de vocês. E abri uma live, liguei para um advogado nosso, falei, posso falar isso aqui, isso, para mim não ser processado? Ele, pode, Maico. Isso tu não pode falar, isso tu pode. Desculpa, em que mês que era isso? Isso já era outubro. De 2020? Isso, foi lá no primeiro. A gente trabalhou até dezembro daí. Aí liguei pro advogado, o advogado falou, beleza, pode. Abrimos uma live. Na hora que a gente abriu a live, tava todos os cantores, as bandas que tem um engajamento alto nas redes sociais, todo mundo recompartilhou. A gente abriu a live com 10 minutos, a gente tinha mais de 1 milhão de alcance já. 10 minutos, eu fiquei 40 minutos. E foi de juiz, promotor, diretor da ANSOP, prefeito, começamos a meter o pau no povo. Meteu o pau assim, falou, cara, que palhaçada, sabe? Tipo, a gente pedindo ajuda pra trabalhar e ninguém tava nem aí pra nós, porque, promove aglomeração, então são os culpados da pandemia. Quando na verdade não era. O setor de evento foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Né? E assim, a gente mostrou pra população de Doizinhos várias imagens de político fazendo campanha ali, um monte de coisa, aglomeração, tal. Tudo tipo, cara, eles faziam isso aqui, a gente não podia, né? E a população, o povo do bailão, é um povo muito unido. Não dá pra mexer com esse povo aí, não. Os políticos aí que você bota com eles aí, toma pau. E o povo comprou a causa com nós. Desliguei o telefone, né? Me ligou um cara da prefeitura e falou, tu quase matou o prefeito. O prefeito foi pro hospital, passou mal, vendo a live. E o povo, é isso aí, tá na hora de voltar a trabalhar, porque todo mundo sabia que realmente já deu, né? Tinha saturado isso. Já tinha saturado. Abri ali por causa das eleições, depois parava tudo de volta. E aí eu falei, daí o prefeito falou, me mandou um WhatsApp, não precisava disso. Eu falei, não é que não precisava. Você falou que você tinha pressão da população, nós vamos fazer a nossa pressão também. No outro dia, eu falei, convoquei todo o nosso pessoal, falei, gente, seguinte, vamos pra frente da prefeitura. Liguei pra um amigo meu, que era dono de uma funerária, falei, cara, tu consegue, eu tava jogando bola uma noite anterior, liguei pra ele, falei, tu consegue me arrumar uma urna, que é um caixão? Consigo, Marco, pra quê? Eu falei, não, só me arruma aí. Falei, vou te devolver intacto, não vai dar nada.
A ambulância deles, da funerária, levou lá no Caldeirão. Falei, vamos fazer um velório. Pô, mataram o nosso setor. 9 meses sem trabalhar, salão de beleza, setor de eventos, todos os profissionais. Porque, cara, a gente ainda tinha outras fontes de renda. Mas os nossos colaboradores falavam assim, a gente vive daqui. A gente não tem como alimentar mais os nossos filhos. Entendeu? Ali, cara, fala, não, doa quem doer, a gente vai pra cima de quem for. E ninguém ajudou nós, mídia nenhuma. E a gente nem precisava de ajuda de mídia, porque como a gente tinha uma mídia tão forte, que era as redes sociais, e ali desencadeou. Ali, depois do Caldeirão, que chegou em Porto Alegre, o pessoal de lá, que foi, né, começou a conversar com o governo, e ali foi flexibilizando. Veio tudo de 2 vizinhos, foi onde tudo começou. A flexibilização dos eventos. Pegamos a urna, fizemos um velório no caixão, no Caldeirão. Um negócio muito agressivo, difícil, pesado de fazer, Thiago. Fomos para a frente da prefeitura. Eu tô com o sax. Falei, vamos fazer um funeral na frente da prefeitura. Chamamos o pessoal da imprensa. Chamamos, né? O pessoal da imprensa, não, a gente quer fazer uma matéria. Então foi o pessoal com cartaz para as ruas. Fomos para a frente da prefeitura, fizemos uma marcha fúnebre, fizemos um velório lá na frente. E a população, quando saiu a renovação de decreto, o povo começava a descer o pau. Tem que abrir, as coisas têm que começar a voltar ao normal. E assim foi. Então, assim, a gente ganhou o carinho da população, né? Mas assim, foi um negócio, cara, você faria isso? Cara, eu não sei se eu faria. Mas com base em tudo, assim, que a gente sempre foi assim de, cara, a gente vai fazer. Não importa, a gente precisa fazer. Chega de ser meia boca. Ou a gente vai e faz, ou a gente vai ficar 2, 3 anos aí dizendo amém para o que as outras pessoas dizem. É nós que fazemos e nós... Todos os dias a gente tem uma oportunidade. E dali em diante a gente voltou a trabalhar. O prefeito que ganhou as eleições depois, ele falou, a gente não quer briga. Vocês vão voltar a trabalhar. Na semana que ele assumiu a prefeitura, no primeiro dia, antes da reunião geral com os secretários, ele me chamou e falou assim, vocês voltam a trabalhar no final de semana, tá liberado. Dentro das exigências necessárias, pode voltar a trabalhar. A gente não quer confusão. Só que se a gente fica dentro de casa, acomodado, esperando as coisas acontecerem, talvez até hoje a gente tava aí com um monte de flexibilização. Foi então, uma época bem terrível, né? A gente não dá para aceitar. Simplesmente as coisas têm que acontecer. Então enterraram... E depende de nós, aqui em Joinville também teve. Eu vim do setor de eventos, eu quebrei, né? Tanto que eu só tô fazendo vídeo hoje porque veio a pandemia, tá? Eu era fotógrafo. E foi bem difícil. Mas esse é um assunto para outro momento. Mas... E disse tudo, né? Meu Deus do céu. Pois é, olha só, nem eu que sou da família conheci essa história a fundo aí. Né? Eu quase matei o pai do coração, cara. Quando eles viram isso aí, meu pai quase falou, fica tranquilo que tá tudo controlado. Se eu não for preso, tá tudo bem. Não fui preso, não respondi processo, nem nada disso aí, graças a Deus. Alguém precisava dar um grito lá. Alguém precisava. Michael, agora a gente vai estar indo para os minutos finais do nosso podcast. Quero fazer um jogo rápido de perguntas com você, tá? Sem passar muito, só pega e responde. Qual o seu estilo de música preferido? Rock. Olha só, então é bandinha que ele vive não, de bandinha. Eu gosto, mas eu ouço bastante rock nacional. O que você mais gosta de fazer nos dias de folga, quando tem folga? Treinar. Treinar o quê? Academia? Academia, Treino 2 vezes por dia. Uma coisa que você tem vontade de aprender? Eu tenho vontade de aprender... Uma outra tipo profissão por hobby. Eu tenho por curiosidade mesmo, não pra exercer. Eu tenho vontade de aprender. Língua não, porque eu já conheço. E qual que é o teu talento secreto? Quantos instrumentos você toca? Meu talento secreto? Meu Deus. Talento secreto, acho que eu sou um bom cantor. Eu acho. Quantos instrumentos que tu toca? É a autoestima, né? Ele fala, eu acho. Não importa o que vocês estão achando, eu acho que eu sou um ótimo cantor. Eu acho que eu sou um bom cantor. Não, brincadeira. Mas eu toco bateria, toco sax, toco teclado. Esses, basicamente. Mas o único que eu fiz curso mesmo foi bateria. Os outros eu aprendi tudo sozinho. Eu tô fazendo curso com a minha esposa de forró, porque eu não consigo bater o pé e a mão ao mesmo tempo. O cara vai lá e toca trocentos instrumentos. Sério? Eu tenho uma boa coordenação. Eu também, eu cresci no baile e eu não sei dançar, então eu também não. Eu só danço se eu beber bebida alcoólica. Mas como eu não bebo mais bebida alcoólica faz bastante tempo, eu não preciso, né, disso aí pra me divertir. Então eu tô na frente de vocês, porque eu tô fazendo aula de forró, pensa. Eu sou muito travado, assim, pra dança. Eu também. Se você pudesse escolher qualquer cidade do mundo pra morar, qual que você moraria? Teria muitas, mas eu amo o lugar que eu moro. Gente, o coração dele amoleceu. Eu tinha que virar aqui pra ela. Não é que amoleceu, mas eu vivo no melhor lugar, cara, hoje. Assim, tem vários lugares que eu gostaria de conhecer, mas é uma terra muito boa. Isso é uma maturidade, hein? Legal. O que você gosta de colecionar?
Eu gosto de colecionar momentos com os meus amigos e com a minha família, cara. Não, mas é muito Pô, porreta, da hora, né, né? cara? Nossa, ele tá não tem filosófico nada a ver, mas é agora. real, é real. O que você mais gosta na tua profissão? Do carinho, do calor humano das pessoas, assim, sabe? Cara, desse não é o reconhecimento, porque, cara, se ser reconhecido não vai mudar nada, mas é você saber que você pode tornar o dia das pessoas um pouco melhor. É a missão. E dessa última coisa que você citou, que foi uma das coisas que tu falou que foi a coisa mais louca que você já fez, você faria de volta? Não me arrependo de nada, porque ou me trouxe aprendizado ou me trouxe experiência, cara. Assim, faria de volta, tem N coisas que eu ainda quero fazer, se vai dar certo ou não, eu não sei, eu tento não errar, mas o erro, cara, às vezes é inevitável. Eu planejo todas as tomadas de decisão, mas eu não fico naquela, vou fazer ou não vou fazer? Ah, se eu fizer errado, cara, eu vou e tento. Se der certo, maravilha. Se deu errado, analisa ali, vê o que deu de errado e corrige pra fazer certo. Tu consegue se definir? Nossa, cara, vamos dizer que eu sou arrogante ou que eu sou preponente, mas eu me acho, tipo assim, muito bom nas coisas que eu me proponho a fazer. Não faço tudo porque eu sei que tem um monte de coisa que eu sou ruim, mas no que eu me proponho a fazer, eu me garanto. Eu acho que eu, com os parâmetros que eu tenho, eu acho que eu sou muito bom no que eu faço, que é bem limitado. Mas o que eu me proponho a fazer, eu sou bom. Ao meu ponto de vista. Fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer. O que eu me proponho a fazer, eu tenho que ser o melhor. Não me interessa se tem outras pessoas melhores ainda do que eu. Eu preciso ser melhor. E tu é perfeccionista? Bastante. Isso Não é gosto verdade, disso, eu cara. sou prova disso, gente. O quarto dele é impecável. Eu ia falar, ele tem cara daqueles que dobra a coisas- camisa. Eu era bagunceira. Não, Ele é eu não sou chato, assim, esse tipo de coisa assim, não. Tu é organizado? Paranoico, sabe? Mas, cara, organizado. organização... se é pessoa organizada, tá ganhando tempo. Já fez terapia? Não faço terapia de nada. Vamos encerrar aqui. Não, brincadeira. Não, pior que a gente tem que encerrar mesmo. A gente tem que encerrar. Tem que encerrar. Michael, muito obrigada Eu por que todo agradeço. esse teu... A gente fica com muitas brechas e muitas coisas que a gente poderia falar, mas o que o nosso tempo não nos permite. Mas a gente agradece. O Michael veio de Francisco Beltrão para participar do nosso podcast aqui. Muito obrigada mais uma vez. Um convidado importado, então, do Paraná. Lá de daí, né? Paraná, daí. Isso. Mas eu tenho que agradecer imensamente esse canal que vocês proporcionam. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. A gente precisa de mais pessoas que nem vocês desenvolvendo esse tipo de conteúdo para não levar porcaria para dentro das casas das pessoas, para levar conteúdo, para tentar melhorar um pouco mais, né, a vida das pessoas. É isso, parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe. Vocês continuem sempre buscando a perfeição, né, cada vez mais. É isso aí. Repete agora, então. De parabéns. Fala assim, que vocês continuem seguindo... Que vocês continuem seguindo a Cristo, né? Não, toda vida reto. Agora acabou. Toda a vida reta, cara. Sem mudar esse negócio aí, meu. E curte, compartilha e Mas comenta. é isso aí. Isso Obrigado, aí. Cristo cara. acima de tudo, meu. Cris, e toda a vida é reto. Toda vida reto. Um abraço, Vou gente. cortar.